Né? E aqui temos várias igrejas, congregações, e é muito bom falar da palavra do Senhor. Mas antes de a gente entrar no tema, ler o texto bíblico, vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus por este momento de louvor, de adoração, pedindo iluminação pela pregação. Pedir ao reverendo Ricardo que nos conduz a Deus nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos porque houve um tempo em que nós conhecemos o mundo mal, houve um tempo que a nossa vida não era do Senhor, houve um tempo em que nós não conhecíamos a verdadeira vida, mas tudo mudou e tudo se transformou quando o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos agora diante da tua palavra, te pedimos que o Senhor use o teu servo para que nos fale tão somente dela e que todos nós saímos daqui instruídos na tua palavra, atentos para o grande risco de estarmos envolvidos com as tuas coisas, de conhecermos a tua palavra superficialmente, embora aparentemente quase salvos, que o Senhor não permita que sejamos fatalmente perdidos, ó Pai. Conceda a graça ao teu servo de falar, conceda-nos a graça para ouvir e que em tudo a tua palavra venha habitar poderosamente em nosso coração. É o que te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Meus amados irmãos, esse tema muito interessante. Tudo que se refere à Bíblia é muito interessante, mas sempre tem alguns temas que nos chamam a atenção, né? O tema foi baseado de um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus. Eu não tive a oportunidade de ler o livro, mas fiz algumas pesquisas, né? Eu vou usar algumas coisas do pastor Hernandes Dias Lopes. Não é? A gente aprende lá no seminário que a gente tem que subir nas costas do gigante, não é? Que nós estudamos, mas tem algumas coisas que a gente fica com dúvida. A gente vai consultar os comentaristas, aqueles que estudaram, chegaram a uma conclusão e estão de acordo com a palavra de Deus. Então nosso tema aí é quase salvo, mas fatalmente perdido. E eu vou trabalhar o subtema no sentido por causa de uma vida religiosa sem vida. Muitas vezes é o que acontece. Pessoas que estão na igreja, pessoas que conhecem a palavra, conhecem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e tem uma vida religiosa vazia, quase salva, mas são fatalmente perdida. E uma vida religiosa não leva as pessoas para o céu, simplesmente pelo fato de que pelas boas obras ninguém será salvo, não é? O simples fato de você estar na igreja todos os domingos ou durante a semana não quer dizer que você é um salvo, não é? A Bíblia fala do joio e do trigo. No dia do julgamento, Deus vai fazer a separação. Ouvimos aquelas pessoas também que às vezes não frequentam a igreja, mas elas têm algumas afirmações, né? Olha, eu sou uma pessoa boa, eu não fumo, não bebo, não roubo, eu não faço mal a ninguém, né? Vou à igreja de vez em quando, sou honesto, faço boas ações. A pessoa traz essas justificativas, não é? Mas tem coisa que é obrigação, não é? Todo mundo tem a obrigação de ser honesto, fazer tudo corretamente. Mas será que isso é suficiente para alguém herdar a vida eterna, fazendo todas essas coisas? Não que seja, tem coisas que eu citei que são ruins, roubar, não é? Fumar, beber, não é? Mas frequentar a igreja, ser honesto, são coisas boas, né? Essas coisas são boas. Mas não é por causa das nossas boas obras, boas ações que somos salvos. Você mesmo que está aqui neste acampamento, você pode ter vindo aqui, pode estar aqui com a motivação errada, não é? Alguns podem vir pelo entretenimento. É bom se entreter, é bom, faz parte, né? Todos somos jovens. Eu me considero jovem ainda, não cheguei nos meus 40 anos,
Mas vou chegar. E outras pessoas podem vir com a motivação de conhecer pessoas novas, não é? Pessoas que nunca mais tinham visto. Por que estamos aqui? Por que você veio a esse trabalho? O que te realmente trouxe aqui? Essa é uma pergunta que você responde aí no seu coração. E eu quero fazer uma outra pergunta. Quem é você nesse tema aqui? Quem é você? Você é um perdido que foi salvo pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus? Ou você é um quase salvo, porém está fatalmente perdido? Como que a gente vai saber qual é a nossa condição? Nós vamos saber qual é a nossa condição quando a palavra de Deus fala no nosso coração, quando Deus fala poderosamente, quando a palavra de Deus toca nas nossas feridas, quando somos confrontados pela palavra da verdade, quando você se sente incomodado pelo Evangelho, pelas palavras que você ouve a respeito das Escrituras Sagradas. Certamente Deus quer falar com você nessa manhã. E nessa manhã eu quero começar contando a história de um jovem, né? De um jovem que foi... Trocar aqui. Deixa eu pegar o outro. Bora. E a bateria de fita carregada. Alô, som. Tá ligado? Pronto. Nessa manhã eu vou começar contando a história de um jovem, né? Um jovem que foi amado por Jesus. Jesus amou esse jovem e ele desperdiçou a maior oportunidade de sua vida. Quantos desperdiçam a maior oportunidade na vida de ter uma vida mudada por Jesus? Esse jovem tinha outras coisas em seu coração. Ele tinha um ídolo no coração. Ele era alguém bom. Ele conhecia os mandamentos, a palavra, desde a juventude. Quase salvo. Mas totalmente perdido. Queria saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele queria saber o caminho para o céu. Como que ele deveria fazer para herdar a vida eterna? Eu creio que essa pergunta que surge constantemente no nosso coração, né? O desejo de todos nós aqui é ir para o céu, é herdar a vida eterna por meio de Cristo. E podemos ilustrar essa história, mas vamos ler o texto daqui a pouco. Ilustrar assim: esse jovem era alguém que nasceu na igreja, conhecia as Escrituras, tinha ouvido muitos sermões, estudos bíblicos, entretanto faltava algo, estava totalmente perdido. Então vamos ouvir a história desse jovem que se encontra lá no Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10, o verso 17 até o verso 22. Para vocês participarem, cada irmão pode ler um versículo em voz audível, voz alta, para todos escutarem. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17 até o verso 22. Como se Jesus a caminho resolveu um homem ao seu encontro e olhando perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude.
Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muita propriedade. Somente até aí. Irmãos, depois de Jesus passar além do Jordão, ele conversava com os fariseus e depois ele abençoa as crianças. E depois o texto prossegue. Interessante que o Evangelho de Marcos, ele é muito rápido, né, nos relatos da vida de Jesus, né, dos acontecimentos no ministério de Jesus. E o texto diz que, pondo-se Jesus a caminho, né, além do Jordão, correu um homem ao encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fez uma boa pergunta, né? O que farei para herdar a vida eterna? Quem era este homem? Quem era este homem? Marcos diz que era um homem. Mateus, lá no relato de Mateus, diz que ele era um jovem. E aqui temos então a história de um jovem que estava no vigor da sua juventude, como cada um de vocês aqui, os jovens, estava no vigor da sua juventude, desfrutando de tudo aquilo que o mundo poderia oferecer para ele. Pode ser uma época, momentos diferentes, entretanto, jovem é jovem, não é? Seja qual for a época. E tem uma coisa interessante, curiosa no texto. Esse jovem, ele era rico. Já imaginou você ser um jovem rico, cheio de dinheiro? O que as pessoas mais querem hoje? Ficar sem dinheiro? Por que você trabalha? Vocês não podem participar, viu? Por quê? É vítima do regime capitalista. Não, vivemos um regime capitalista, porque trabalhamos, porque queremos receber o dinheiro. Não que o dinheiro é ruim, não estou falando que o dinheiro é bom, mas vai depender de como que a gente faz o uso do dinheiro e em que lugar no nosso coração o dinheiro ocupa, como vamos ver no texto aqui. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 23, lá, Lucas capítulo 18, o verso 23, nos informa que o jovem, ele não era somente rico, não. Lá em Lucas 18, verso 23, alguém que achou pode ler? O que diz lá em Lucas? Ele não era somente rico. O que diz aí? Pode ler, quem achou. Ele era pouco rico? Ele era riquíssimo. Tinha muito dinheiro. Tinha muita grana. E era algo que mostra que ele não era um jovem qualquer, era um jovem que tinha uma boa vida, e ele certamente, como todo jovem, gostava de gastar dinheiro. Imagina o jovem, pleno vigor, cheio de dinheiro, riquíssimo, podendo comprar muitas coisas. É claro que naquela época não tinha as coisas que temos hoje, celular, carro, mas as coisas da época ele podia comprar tudo, facilmente, coisas que outros jovens pobres não poderiam ter. Vamos imaginar como era a vida desse jovem rico. Provavelmente ele morava em uma boa casa, certamente ele era rodeado de amigos, certamente ele era rodeado de amigos. Já ouviu aquele ditado, quando uma pessoa tem dinheiro, às vezes a pessoa fica desconfiada quem que é amigo e quem não é? Às vezes a pessoa pergunta: será que a pessoa é meu amigo porque ela gosta de mim ou porque eu tenho muitas posses? Certamente a sua família era abastada, Quem tem dinheiro pode gastar em luxo, diversão, comodidade, festas, coisas preciosas. E esse jovem também tinha uma boa
saúde também. Tudo que um jovem poderia ter, esse jovem tinha. Ele também era uma pessoa importante, não era um jovem qualquer, era uma pessoa importante. Nos evangelhos temos algumas informações. Quando você lê, uma dica, quando você lê os evangelhos, você tem que olhar os relatos paralelos, porque é como se fosse um quadro, mas você tem que montar o quadro com as informações que você tem nos outros evangelhos. No evangelho de Lucas, nos informa que ele era um homem de posição, certo homem de posição, ou seja, ele era um jovem importante, até a palavra que Lucas utiliza lá, domina de certo governante, ou seja, ele era riquíssimo, ele era importante, um certo governante, mas provável de uma sinagoga, como tal, mais espiritual. Ele tinha uma vida religiosa que impressionava todos na sinagoga e certamente exercia um cargo de liderança. Não era qualquer jovem. E ele teve uma boa atitude. Tem muitas pessoas que têm boa atitude, não é? Tem pessoas que têm boas intenções. Mas qual será a verdadeira intenção do coração? Qual seria a motivação daquele jovem? Ir até Jesus. Ele queria saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Ele tinha tudo. Tinha tudo que o homem poderia desejar. Mas ele teve essa boa atitude, por ser um jovem de posição, alguém religioso, com uma boa conduta moral diante dos homens, diante da sociedade. Temos uma cena curiosa, ele correu para Jesus. Não somente isso, ele também se ajoelhou diante de Cristo, assumindo uma posição humilde de adoração na presença daquele que estava chamando a atenção das pessoas. Certamente aquele jovem ouviu falar da fama de Jesus, de como Jesus falava com as pessoas, de como Jesus curava as pessoas, de como Jesus ensinava com sabedoria que excedia as dos fariseus. Certamente isso deve ter chamado a atenção daquele jovem. Imagina a cena, um jovem que tinha tudo, era importante, porém ali ajoelhado aos pés do Salvador em uma atitude bonita. Meus amados irmãos, muitas vezes tem pessoas que têm uma bela atitude bonita, se ajoelha na presença de Deus, mas no coração está em pé, o coração está endurecido ainda. Às vezes as pessoas se preocupam com a aparência, o que os outros vão pensar? Mas Deus olha para o nosso coração, porque Deus nos conhece de fato. Deus conhece a nossa verdadeira motivação, porque estamos aqui. Ele nos conhece profundamente. Outra coisa que vemos é que ele se dirigiu a Jesus respeitosamente como mestre, o bom professor. E então, quando ele falou com o Senhor, ele usou uma forma de tratamento que era incomum, mas ele tinha a clara intenção de mostrar honra a Jesus. Realmente, Jesus era o mestre, não negamos esse fato. Jesus era o mestre, ele tinha grande sabedoria, ele era excelente naquilo que ele ensinava, porque a sua sabedoria vinha do alto, a sua sabedoria não era terrena, a sua sabedoria não era limitada. Aquele jovem estava diante do Messias, o Salvador, aquele que os profetas profetizaram no passado, e ele chamou Jesus de bom. Nada de errado com isso. Realmente Jesus
é bom, a bondade, o amor de Jesus é muito grande. Se você olhar, quando você lê as passagens, os evangelhos, você vê a atitude de compaixão de Jesus, da sua bondade, a olhar para as multidões, ver as multidões como ovelhas desgarradas sem pastor. E ele teve grande compaixão. Quando as pessoas estavam com fome, ele alimentou. Quando os doentes chegavam diante de Jesus, ele os curava. Quando as pessoas eram confrontadas com o pecado, Jesus liberava uma palavra de perdão. Entretanto, qual era a intenção do elogio desse jovem? A resposta de Jesus é curiosa e interessante. Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Marcos 10, do verso 18. O que Jesus estava afirmando aqui? Será que Jesus estava afirmando que ele queria dizer que não era bom? Não era isso que Jesus estava afirmando, né? Realmente ele era bom, filho de Deus. Mas Jesus queria questionar, fazer um teste com aquele jovem. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Jesus sabia que o jovem era rico. Jesus conhecia que aquele jovem estava sendo muito superficial, e essa mesma superficialidade se torna mais ainda evidente diante do louvor que ele faz de si mesmo, quando ele fala assim: olha, Senhor, quando Jesus, você sabe os mandamentos? Ele: sei, isso eu conheço desde a minha juventude. E se ele realmente cresce que Jesus era bom, ele teria obedecido à voz de Jesus. Mas ele não obedeceu. Por isso que aquele jovem estava sendo superficial. E por isso a resposta de Jesus é clara: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar no reino dos céus, guarda os mandamentos. Se você quer dar a vida eterna, guarda os mandamentos. A resposta de Jesus não significa que ele não se considerava bom. O seu desejo é mostrar ao homem, aquele homem, que ninguém é bom senão um, que é Deus. E Jesus, sendo ali a manifestação, o verbo que se fez carne, a palavra de Deus que se fez carne, o Messias sem pecado, sem mácula, a expressão exata do ser de Deus. Então, na sua essência, Jesus era bom. Um dos atributos de Deus é a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. Meus amados, não somos diferentes. Muitas vezes somos rápidos para chamar uma outra pessoa de boa, não é? Ou às vezes a gente somos automáticos, não é? Às vezes pergunta: oi, tudo bem? Às vezes pergunta isso automático, às vezes nem quer saber se a pessoa está bem, mas você perguntou: está tudo bem? Está tudo bem? Como que vai? Aí a pessoa: está tudo bem. Às vezes a pessoa está passando por problema, e ela não fala: está tudo bem. Nós somos automáticos, somos assim. Mas Jesus, ele queria pôr aquele jovem à prova. O jovem faz a pergunta mais importante de todas: o que devo, vou parafrasear, o que devo fazer para ser salvo? Ele queria saber sobre a salvação. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Se você prestar atenção na pergunta dele, como ele era alguém importante na sinagoga, um governante, provavelmente um líder, um representante ali na sinagoga, ele conhecia a lei. Certamente a questão da salvação para ele, da vida eterna, era fazer obras, porque a pergunta dele demonstra isso: o que eu posso fazer? Ele queria fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Não é assim muitas vezes? Olha, será que eu fazendo tal coisa eu vou herdar a vida eterna?
olha, será que sendo uma boa pessoa eu vou herdar a vida eterna? Será que se eu ajudar muitas pessoas eu vou herdar a vida eterna? Será que se eu cumprir, colocar todos os mandamentos em prática, será que eu vou herdar a vida eterna? E para entendermos o sentido da pergunta do jovem, precisamos lembrar que esse jovem havia sido instruído pelos fariseus e pelos escribas, né? Ele sabia desde a mocidade da sua infância a palavra de Deus. Certamente ele já ouviu os profetas, né, no Antigo Testamento falando da vida eterna, como é mencionado lá em Daniel capítulo 12, o verso 2. Daniel já menciona dizendo assim que lá no livro de Daniel, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Certamente esse jovem sabia dessa passagem e outras passagens do Antigo Testamento que eram mencionadas sobre a vida eterna, a ressurreição dos mortos. E essa pergunta estava queimando, estava ardendo em seu coração. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Então ele veio ansiosamente, depressa, de bom grado, respeitosamente, caindo de joelho diante de Jesus, pois o seu desejo era ter a vida eterna. Era um desejo sincero, mas estava enganado quanto à maneira de alcançar. Ele estava sendo sincero. Muitas pessoas são sinceras, não é? Tem um livro, né? Eu me fugi o título, né? Os irmãos lembram? Tem um livro que é Sinceros, mas Errados, não é? Alguma coisa assim, né? E tem muitas pessoas que são sinceras, mas estão completamente erradas naquilo que fazem. E certamente esse jovem estava sendo sincero, mas a sua atitude era errada, pois ele queria obter a salvação por obras e não pela graça. Jesus viu a seriedade, a sua humildade, Jesus viu a vida moral exemplar. E a intenção de Jesus era sondar profundamente o coração daquele jovem, não é? Quanto à sua devoção a Deus. É isso que a palavra de Deus faz. É isso que a palavra de Jesus faz ao nosso coração. Sonda o nosso coração de maneira profunda para mostrar para nós mesmos qual é a nossa condição perante Deus. Qual é a sua condição perante Deus? Jesus faz a pergunta para aquele jovem: se queres, porém, herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. E Jesus pergunta: tu sabes o mandamento? Lá no verso 19, Jesus citou alguns mandamentos e foi um teste. O que Jesus estava falando ali, para aquele jovem, era para mostrar de fato o que estava no coração daquele jovem. Porque muitas vezes o nosso coração, constantemente, o nosso coração é enganoso. Quantas vezes a gente acha que está tudo bem, mas lá no fundo não está indo nada bem. Por isso que constantemente precisamos ser confrontados com a palavra de Deus. E foi isso que Jesus fez, confrontou aquele jovem. Tu sabes os mandamentos, foi um teste. E Jesus citou 6 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Jesus citou alguns mandamentos, não citou todos os mandamentos. Você observou que Jesus não citou os primeiros mandamentos. E depois vamos ver por que Jesus não citou os primeiros mandamentos. E a resposta do jovem foi bem clara. Não é? Ele, como uma pessoa de posição, alguém com uma vida moral irrepreensível perante as pessoas, não é? Tinha um bom testemunho perante os seus,
certamente perante a sua família, por ter uma vida moral boa, certamente ele era reconhecido pelas pessoas. Então a resposta dele no verso 20 é clara. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Olha, desde criança eu conheço. Desde criança eu ouço os mandamentos. Você já ouviu aquela história, né? Eu nasci na igreja, né? Será que nascer na igreja significa? É algo bom. Mas não é algo ruim, é algo bom nascer na igreja, no Evangelho, ser criado no Evangelho. Mas uma pessoa pode ter aprendido desde criança as sagradas letras, né? Conhecer o Evangelho, conhecer a palavra, e ele está totalmente perdido, quase salvo, porque conhece, mas está completamente perdida não no mundo, mas dentro da igreja. É possível alguém estar perdido dentro da igreja? Sim, é possível. Que outra boa obra eu preciso fazer, além as do que eu faço desde a minha juventude? Essa era a questão, esse era o cerne da questão. Ele, Senhor Jesus, isso eu faço. Olha, eu não mato, eu não adultero, eu não furto, não dou mau testemunho, eu não defraudo ninguém porque eu sou rico. Não, o meu pai, minha mãe, não, eu trato eles bem. Ele respondeu, mas ainda faltava uma coisa, pois ele sabia todas essas coisas, mas o seu coração não estava preenchido. Por que ele foi até Jesus? Foi por acaso? Mesmo conhecendo os mandamentos, mesmo conhecendo a palavra, ou seja, o coração dele estava vazio. Ele sabia muito bem a teoria, mas não sabia na prática. Poderia até mostrar para as pessoas como que era a sua vida religiosa, mas era uma casca. Por dentro ele era oco, vazio. Faltava uma coisa para esse jovem. O que o jovem disse é algo que demonstrou a sua ignorância. Não é? Porque ele compreendia a lei, mas não entendia o espírito da lei. Não é? O texto diz que Jesus olhou para aquele jovem. Jesus amou. Que coisa maravilhosa. Apesar daquele jovem ser alguém importante, apesar da resposta dele até de louvor para si, olha, eu conheço todas essas coisas, eu já faço tudo isso, mas Jesus o amou. Esse é o olhar de Jesus para nós, é um olhar de amor, é um olhar misericordioso. E o texto diz que Jesus fitando o amor disse: só uma coisa te falta. Falta uma coisa na sua vida. Esse é o cerne da questão que Jesus queria chegar para aquele jovem. Por isso que Jesus respondeu daquela maneira. Por isso que Jesus perguntou dos mandamentos. E ele respondeu corretamente. Mas faltava uma coisa. Você pode conhecer a palavra, pode conhecer o Evangelho, pode conhecer sobre Jesus, mas ainda pode lhe faltar uma coisa. Uma coisa é conhecer Jesus, e outra coisa é você ter Jesus como o Senhor de sua vida. É você saber sobre o senhorio do Senhor Jesus. E Jesus deu algumas instruções simples para aquele jovem, novamente para testar o seu coração. É assim que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus toca nas nossas feridas. Sabe quando você ouve às vezes está lá na igreja, ou às vezes está lá na internet ouvindo uma pregação, você está na sua casa, um momento devocional, lendo a Bíblia, também você está ouvindo um hino e Deus fala no seu coração. Aquilo que você não quer ouvir, Deus está falando. Ah não, Senhor, essa ferida não toca, mas é aí que Deus vai tocar. É nas nossas feridas, para curar o nosso
coração. E foi isso que Jesus fez com aquele jovem. Jesus deu as seguintes instruções: vai, vende tudo o que tens. Vende tudo o que tens. Quem que era esse jovem? Um jovem pobre? Ele era rico? Não, riquíssimo. Vai, vende tudo o que tem. Segundo, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ou seja, ele tinha que desfazer da sua riqueza terrena para obter um tesouro no céu. O que é mais importante? As riquezas terrenas, o que o mundo pode oferecer, ou os tesouros do céu? Deixa eu abrir um parênteses. Não estou querendo afirmar que o dinheiro, a riqueza não é algo bom. Né? O problema está quando isso se torna um ídolo no coração. E foi isso que aconteceu. O dinheiro para aquele jovem era um ídolo, era um Deus. Por isso que Jesus mostrou a sua necessidade espiritual. Outra instrução: então vem e segue-me. Era isso que ele deveria fazer: vender tudo que tem, dar aos pobres, e ele ia receber um tesouro no céu. Então vem e segue a Jesus. O que lhe faltava para esse jovem? O que faltava para esse jovem era Jesus. Ele tinha seriedade, sinceridade, mas não tinha nenhuma vida com Deus. Eles eram somente um teórico. Ele era uma pessoa vazia. Ele somente tinha um conhecimento, mas não de vida, de renúncia, uma vida na presença do Senhor. Pois o que Jesus exigiu daquele jovem foi renúncia. Para seguir Jesus, precisamos renunciar muitas coisas que às vezes agradam o nosso coração, mas desagrada a Deus. Quando a gente olha a mensagem dos profetas, qual é a mensagem dos profetas? Arrependimento. Quando a gente olha para os últimos dos profetas, João Batista, qual foi a mensagem de João Batista? Arrependimento. Quando chega a manifestação do reino de Deus em Jesus, próprio Jesus, o Messias ungido, qual é a mensagem de Jesus? Arrependimento. Qual é a mensagem do Evangelho? Arrependimento. O que é arrependimento? É se arrepender dos pecados, é voltar atrás, é renunciar ao mundo, é renunciar à velha vida, é renunciar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. No caso do jovem aqui, ele tinha que o impedimento na sua vida eram as suas riquezas, e Jesus mostrou para que esse jovem o quanto ele era pecador, porque Jesus mostrou para ele que ele não era perfeito em seguir os mandamentos. Sabe por que Jesus não citou o primeiro mandamento? Qual que é o primeiro mandamento? Vocês sabem? Qual que é o primeiro mandamento? Isso, não terá outros deuses diante de mim. O que é um Deus? Um falso Deus? É o quê? Um ídolo, né? Não é? Esse jovem tinha um ídolo. Qual era o ídolo desse jovem? O dinheiro. Ele quebrou o primeiro mandamento. Então ele não era perfeito. Ele não era perfeito. Ele podia ter uma vida moral perante as pessoas, afirmando que seguir os mandamentos, mas ele era incapaz de observar toda a lei. O jovem rico não tinha consciência de quão pecador ele era. O pecado é uma rebelião deliberada contra o Deus Santo. O jovem rico pensava que guardava a lei, mas havia quebrado 2 dos principais mandamentos da lei. Outra coisa, ele quebrou o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ele quebrou também outro mandamento que é de amar o próximo. Lembra quando Jesus faz o resumo dos mandamentos? Amarás a Deus acima de todas as coisas, né? Que é uma repetição lá de Deuteronômio, né? Amarás
o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse jovem amava o próximo ao ponto de dar os seus bens para os pobres? Não. Então, ele quebrou todos os mandamentos. Era impossível ele ser salvo pelas obras da lei. Quando você lê as cartas de Paulo aos Romanos, Paulo vai falar aos Gálatas também que é impossível alguém ser salvo pela lei. Porque o que a lei de Deus faz? Ela aponta a nossa condição. Ela tem algo bom, porque ela nos conduz a Cristo, né? Mas ela é como um espelho que reflete a nossa condição de pecador, né? E que o quanto necessitamos da graça de Deus, o quanto carecemos de ter uma nova vida por meio de Cristo. E esse jovem carecia de uma nova vida. Esse jovem não podia cumprir toda a lei. Todos nós sabemos, né? Você que conhece a palavra de Deus, porque é impossível uma pessoa ser salva pelas obras da lei. Porque se você quer guardar todos os mandamentos, se você tentar guardar todos os mandamentos, se você quebrar um mandamento só, você quebrou todos. Então é impossível alguém ser salvo pelas obras da lei. É simplesmente pela graça de Deus. Vemos aqui que ele amava o dinheiro acima de todas as coisas. Ele tinha um ídolo no coração. Não era um ídolo de pedra, madeira, porém era riqueza. O seu Deus era o dinheiro. Esse era o seu Deus. Era nisso que ele confiava. Era isso. A sua adoração era baseada nessas coisas. Muitas vezes você pode ter um ídolo no seu coração. Às vezes não é o dinheiro, mas é outras coisas. João Calvino, reformador, já dizia que o nosso coração, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente pode idolatrar um amigo, um artista, podemos colocar muitas coisas acima de Deus. Lembra o que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você inverte essa situação, quando você busca as demais coisas primeiro, o que isso causa no coração? Aflição, tristeza, ansiedade, perturbação. Você não tem paz, porque as demais coisas estão em primeiro lugar. Você inverte. Mas quando Deus está acima de todas as coisas, quando você está em paz com Deus, quando você sabe que você foi reconciliado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, e você desfruta da paz que excede todo o entendimento, você está buscando o reino de Deus. As demais coisas, Deus vai lhe acrescentar. Elas não vão causar uma preocupação ao ponto de tirar você da presença de Deus. Ele não amava o próximo ao ponto de ajudar. Jesus identificou a cobiça em seu coração. O que um dos mandamentos fala? Não cobiçará. E ele tinha cobiça no seu coração. Ele não quis renunciar tudo para seguir Jesus. Ele foi quase salvo, porém fatalmente. Estava completamente, totalmente perdido. Se ele tivesse obedecido a Jesus de todo o coração e cresce em Jesus, certamente ele teria um tesouro no céu. Ele teria a vida eterna. Ele iria perder muitas coisas, mas ele ia ganhar a melhor coisa do mundo, que o dinheiro não pode comprar, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Por isso, não seria pelas obras ou pela sua religiosidade farisaica, porém pela graça de Deus, pela obra de Cristo, que Cristo faria na cruz e fez. Era assim que aquele jovem seria completamente e totalmente salvo, simplesmente pela graça. Todo bom presbiteriano sabe o que é graça? Favor imerecido. Não é pelas obras, mas é pela graça, pela maravilhosa graça de Deus. Hoje muitas pessoas se consideram boas,
porque elas têm vivido uma vida moral, nem têm cometido, e até falam, olha, eu não tenho cometido pecados graves, olha, eu não sou como tal pessoa, eu não faço tal coisa, eu estou fazendo tudo certinho, mas a pessoa pode estar completamente perdida. Alguns acreditam que simplesmente fazendo coisas boas Deus vai aceitar. E como que Deus os aceita? Como que Deus avalia as nossas obras? A gente olha para as Escrituras que as nossas obras são consideradas como um trapo de imundícias. Elas não têm valor nenhum diante de Deus. Nós somos salvos mediante a fé, que é um dom de Deus. E o objeto da nossa fé é Jesus. Aquele jovem estava totalmente falido espiritualmente, embora tivesse muitas riquezas materialmente, mas espiritualmente falido. Quantas pessoas que estão na igreja aparentemente estão bem, mas espiritualmente falidas? O jovem saiu triste, ou seja, a riqueza não trouxe alegria para ele. Simplesmente conhecer a lei também não trouxe alegria para aquele jovem. O texto diz que depois dessas coisas, lá no verso 22 é claro, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, ele preferiu ir para o inferno do que abrir mão das suas riquezas. Ele era rico, materialmente, porém espiritualmente morto em delito e pecado. Recusou aceitar o chamado do Salvador, porque ele estava falido espiritualmente. Essa é a situação desse jovem. Quero fazer algumas aplicações para o nosso crescimento espiritual. Como que está a sua vida para com Deus? Como que está a sua vida com Deus? Quando você vai à igreja, isso é um privilégio. Você tem prazer de estar na casa de Deus. Você tem prazer de estar aqui com os irmãos em Cristo Jesus. Você tem refletido sobre a obra da cruz, sobre tudo aquilo que Jesus fez por nós. Uma salvação tão grande, que foi necessário o derramamento do precioso sangue de Cristo. Fomos comprados por bom preço, o sangue de Cristo. Aquilo que deveríamos receber por causa dos nossos pecados, a condenação eterna, o inferno. Muitas pessoas falam, pastor, não fala sobre o inferno. Mas a Bíblia é bem clara. Aqueles que rejeitam a Cristo, qual é o destino dessas pessoas? É o inferno. Porque o Evangelho é uma palavra de vida e de morte. De vida, se você ouvir a palavra do Salvador, se você está ouvindo a doce voz de Jesus, você terá a vida eterna. Mas se você rejeita a doce voz do Salvador, se você rejeita a mensagem da cruz, você está rejeitando para a sua própria condenação. Outra coisa, o que tem ocupado o seu coração? Você tem buscado Jesus de todo o coração? Você tem tido uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de devocional? Quantas vezes você ouve o sermão lá, o pastor prega, às vezes um presbítero, um diácono, e Deus fala com você, mas a sua vida continua sendo a mesma, porque você não tem uma atitude de andar dignamente conforme a palavra de Deus. Se você está ouvindo a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como diz a palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Não seja como um desses
deste tema, quase salvo, porém totalmente perdido. Que você seja um perdido que foi completamente, totalmente salvo pela graça de Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz em nosso favor. Amém? Vamos neste momento orar, falar com Deus. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos colocar em pé. Meus amados irmãos, é sempre bom termos esses momentos de ouvir a palavra de Deus e que a nossa oração seja para que quando acabar esse acampamento a gente volte para as nossas casas, para os nossos lares renovados, né? Revigorados pela palavra de Deus, e que a nossa vida mude completamente. E se a sua vida já foi transformada pelo poder do Evangelho, que você transmita essa palavra para outras pessoas. Mas se no seu coração, no seu íntimo ainda falta alguma coisa, você precisa se render aos pés de Cristo. Eu não vou fazer um apelo, não vou pedir para você levantar a mão, vir aqui à frente. Porque pode ser feito isso, a pessoa levanta a mão, vir aqui em frente, mas a vida da pessoa não mudar, não é? Porque quem faz a obra no coração do pecador é Deus. Vou pedir ao reverendo Rivaldo que faça essa oração. Bendito Deus, nós, os teus servos, somos gratos, porque um dia o Senhor foi servido por meio do teu Filho, nos arrancar das trevas para a tua maravilhosa luz. Nosso muito obrigado pela forma como o Senhor ministrou aos nossos corações por meio da tua palavra nesse instante. Se porventura há alguém entre nós que ainda não teve este encontro real com Cristo, que esta seja a oportunidade, que a tua palavra tenha falado poderosamente ao coração, de maneira, Deus, que haja vida em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela edificação da tua palavra, obrigado pela forma como o Senhor usou o teu servo para nos trazer os teus ensinamentos. Direciona a nossa vida, oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, passo a palavra a Rebeca.